Você sabia que durante séculos a Inquisição foi tão temida que apenas ouvir o nome já fazia aldeões travarem, reis estremecerem e até monges hesitarem antes de falar? A Inquisição não nasceu apenas como uma instituição de fé, ela se tornou uma máquina política, psicológica e social capaz de moldar destinos, consumir vidas e espalhar um medo tão profundo que ecoa até hoje. Mas o que realmente acontecia dentro de suas salas escuras? Quem eram os perseguidos? E por que tantos mistérios ainda cercam esse capítulo da história medieval? Hoje você vai entrar comigo nos corredores silenciosos da Inquisição, onde cada respiração podia significar a diferença entre sobrevivência e condenação. E, enquanto avançamos, talvez você perceba que muitas das histórias que você ouviu não chegam nem perto do que de fato ocorreu. A Idade Média era um período de contrastes. Castelos iluminados por tochas, aldeias cobertas de lama, reis obcecados por poder e camponeses sobrevivendo dia após dia. Mas acima de tudo havia algo que assolava cada alma: o medo do desconhecido. E esse medo, multiplicado pela fé e pela política, deu origem a um dos sistemas mais controversos da história humana. Os inquisidores eram vistos como enviados diretos do céu e ao mesmo tempo como sombras do inferno. A dualidade fazia parte de sua força. Eles carregavam cruzes, escrituras, selos papais, mas também carregavam a capacidade de destruir reputações, desmantelar famílias e apagar pessoas do mapa com uma única acusação escrita em pergaminho. O curioso é que muitos acreditam que a Inquisição apenas queimava hereges, quando na verdade a maior arma da instituição nunca foi o fogo, mas o medo. O fogo vinha depois, como espetáculo público. A verdadeira tortura começava antes, nos interrogatórios, nas acusações sussurradas, nos métodos psicológicos muito mais avançados do que a época permitia prever. Enquanto você entra mais fundo nessa narrativa, lembre-se de algo: nada disso acontecia ao acaso. Havia cálculos, estratégias, manipulações, tudo muito bem pensado. E olha, se você gosta de histórias medievais, mistérios e revelações históricas, não esqueça de acompanhar até o final, porque o desfecho dessa viagem vai te surpreender. Mas vamos voltar ao início, onde tudo começa. Uma sala de pedra úmida, iluminada apenas por uma vela solitária. É ali que o destino de um indivíduo podia mudar para sempre. Imagine um aldeão simples, talvez alguém que tenha apenas repetido um boato errado, ou discordado de um padre em uma interpretação bíblica. Bastava isso para que um apontamento de suspeita fosse registrado. Esse documento, numa época sem oportunidade de defesa, era praticamente uma sentença prévia. E ao ser levado para a presença dos inquisidores, a pessoa já entrava condenada por um sistema que se alimentava de confissões, voluntárias ou arrancadas à força. Os interrogatórios seguiam sempre um roteiro calculado. O inquisidor começava calmo, estudando a vítima. As perguntas eram construídas de forma a levar a resposta desejada. Qualquer hesitação era interpretada como culpa, qualquer defesa como rebeldia, e qualquer silêncio como prova absoluta de que havia algo a esconder. A verdadeira brutalidade não estava apenas nos instrumentos mas na lógica que os guiava. A tortura para os inquisidores não era um castigo, era um método de investigação. Eles acreditavam profundamente nisso. E quando uma crença se mistura com o poder absoluto, o resultado costuma ser devastador. Para muitos acusados, o simples som dos passos dos inquisidores já fazia as pernas tremerem. E não era apenas o medo da dor física, menos era o medo de nunca mais ver a luz do dia, de desaparecer sem deixar rastro, de perder a própria identidade. Algumas pessoas confessavam crimes absurdos, como transformar-se em animais ou conversar com demônios, apenas para tentar parar o tormento. A mente cedia antes do corpo. E no auge dessa tortura psicológica, a Inquisição desenvolveu uma estratégia que até hoje intriga historiadores: os testemunhos secretos. Pessoas podiam acusar outras anonimamente. Isso significa que ninguém sabia quem havia falado contra você. E se você não sabe de onde veio a acusação, como sei defender, esse sistema não só plantava desconfiança entre vizinhos, ele destruía comunidades inteiras. É aqui que a história fica ainda mais sombria. Havia cidades que praticamente implodiram socialmente porque ninguém mais confiava em ninguém. Um elogio poderia parecer uma provocação. Uma conversa poderia ser interpretada como pacto. Um simples gesto diferente na missa poderia resultar em denúncia. E tudo isso alimentava a engrenagem da Inquisição, que crescia alimentada pelo caos. Mas existe outro lado dessa história, menos um lado mais misterioso e menos divulgado. Muitos inquisidores realmente acreditavam que estavam salvando almas. Alguns choravam ao ler confissões. Outros imploravam para que os acusados abandonassem suas ideias e se adequassem às normas para evitar punição. A Inquisição não era um monstro único, mas uma instituição feita por humanos com crenças, medos, dúvidas e contradições. E quanto mais mergulhamos nisso, mais percebemos como era um mundo complicado,
Sheldon Nuances, alias. Se você gosta desse tipo de narrativa, já aproveita e continua aqui comigo porque a parte mais reveladora está chegando agora. Vamos para os mistérios mais ocultos da Inquisição, menos aqueles que raramente aparecem nos livros didáticos. Um deles envolve certos relatórios desaparecidos, guardados por séculos e jamais encontrados. Documentos que, segundo rumores, continham detalhes de experimentos psicológicos, anotações de interrogatórios incomuns, estratégias não registradas. Alguns acreditam que esses documentos foram destruídos de propósito. Outros pensam que ainda existem, escondidos em arquivos privados de famílias influentes. Outro mistério gira em torno dos inquisidores arrependidos, homens que, depois de anos servindo à instituição, escreveram cartas confessando dúvidas profundas. Eles falavam de noites sem dormir, de visões, de pesadelos com rostos de pessoas que eles haviam condenado. Alguns desapareceram depois dessas declarações. Outros foram silenciados. A igreja nunca admitiu oficialmente esses casos, mas há registros indiretos espalhados em crônicas da época. E há ainda o famoso mito das salas de espelhos. Segundo relatos não confirmados, alguns inquisidores usavam ambientes espelhados para fazer o acusado enfrentar seus próprios pecados, distorcendo a imagem da pessoa com luzes e sombras. Não há provas físicas dessas salas mas há testemunhos que descrevem ambientes tão estranhos que poderiam facilmente ser isso. Agora, enquanto nos aproximamos do final, vale lembrar, a Inquisição não terminou de um dia para o outro. Ela foi perdendo força aos poucos, cedendo à pressão social, política e cultural, mas deixou marcas profundas na história humana, marcas que ainda hoje geram debates intensos, teorias, filmes, livros e documentários. E se você chegou até aqui, é porque gosta de histórias fortes, densas e cheias de mistério. Tu já sabe, acompanhar conteúdos assim é uma forma de manter viva a memória dessas eras sombrias. E claro, se quiser mais aventuras pela Idade Média, não esqueça de continuar por aqui, porque o próximo capítulo pode te surpreender ainda mais do que este. Mas por hoje, você viu o que muitos tentam esconder: os mistérios, as sombras e as contradições da Inquisição. Uma história que, mesmo séculos depois, ainda respira no imaginário coletivo.